A Anatel aprovou mudanças no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, permitindo alterações em contratos como os de celular, internet e TV paga. A decisão entra em vigor em setembro deste ano. Um dos principais ajustes envolve a possibilidade de alterar as condições da oferta, incluindo preços. Antes, essa alteração era totalmente proibida. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com o advogado especialista em direito do consumidor, Antônio Gama, que já está aqui conosco. Antônio, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Várias perguntas. A Luara Barros, da Cidade Velha, já faço a primeira delas, gostaria de saber, com as mudanças no regulamento, as operadoras de telefonia podem alterar pontos, por exemplo, o preço durante o período de vigência desses contratos? Perfeito. Então, nós temos alterações sucintas relacionadas ao contrato de telefonia e essas alterações elas podem ser feitas desde que em benefício do consumidor, do cliente. Uma vez que não há benefício, tem que ser com autorização do consumidor. Agora, mesmo que a empresa, por exemplo, ela queira alterar esse valor, ela tem que antes informar o consumidor, Antônio? Antigamente, a empresa ela ficava presa ao contrato, agora ela é livre, ela tem uma flexibilidade maior, exatamente por causa do benefício ao consumidor. A Alice Andrade Souza, do bairro do Souza, ela gostaria de saber quais os direitos adicionais que os consumidores têm agora com a mudança de regulamento. Então vamos lá, nós temos essa flexibilidade, nós temos o consumidor, ele pode ter o reajuste do contrato conforme o prazo e também eles podem negociar conforme vai acontecendo o contrato. Eles podem ter um benefício e eles podem congelar o valor da mensalidade dele, ainda que ele tenha um benefício a mais no contrato. Perfeito. Temos também aqui a dúvida do Arthur Borges, do bairro de Fátima, agradecendo a todos vocês. Ele gostaria de saber se a empresa pode fazer uma cobrança mesmo que ele esteja com o serviço suspenso. Perfeito. É uma também das mudanças sucintas que aconteceram nessa nova resolução, que é o seguinte, muitas das vezes o contrato ele ficava suspenso porque ele não tinha pagamento e a empresa não cobrava esse momento que reduzia e não havia cobrança. Então, uma vez que agora vai reduzir, a empresa pode cobrar esse momento, obviamente de forma parcial, ou proporcional, esse é o momento que vai ter o contrato reduzido. Então, se ele tiver reduzido ali, a empresa vai ter que cobrar de forma reduzida. Olha, acho que essa pergunta a gente acabou já respondendo, mas vamos aqui fazer também. Do Samuel Garcia, do Reduto, a empresa pode alterar o plano, por exemplo, dele, de serviço de TV, por assinatura sem o conhecimento do cliente? Uma vez que trouxer benefício para o cliente, sim. Perfeito. A Eduarda Lopes, do bairro da Condor, ela fala que ela viu que o regulamento sobre migração automática deve ser alterado. Qual seria, então, esta mudança exatamente? Então, uma vez que o contrato tem aquele prazo de 12 meses, passou aquele 12 meses, a empresa ela ficava muito presa esperando o consumidor decidir ou esperando o consumidor ligar para fazer essa alteração. Agora não, uma vez que ultrapassou esses 12 meses, a empresa ela pode mudar ou adaptar conforme o padrão do plano do cliente. Perfeito. Uma dúvida aqui, olha, da Lorena Mello, do bairro do Castanheira. Ela gostaria de saber o que o consumidor ele pode fazer caso acredite que aquele direito não está sendo respeitado ou que aquele, por exemplo, então, benefício visto ali pela empresa, para ele não foi algo benéfico. Perfeito. Uma vez que há uma oferta no plano para o consumidor, é bom ele ter o registro, um print, por exemplo, dessa oferta. Uma vez que esse plano, esse benefício não está sendo respeitado, ele pode ir no Fale Conosco da Anatel, por exemplo, da própria empresa, ou ele pode ir no consumidor.gov.br, que tem sido uma arma muito eficaz para fazer o registro aí das reclamações. A Isis Nascimento, do bairro da Marambaia, ela gostaria de saber se existe alguma relação entre essa liberdade no reajuste dos preços e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. A proposta da Anatel e das empresas é exatamente que todas essas mudanças sejam feitas para ter uma qualidade melhor, tanto para o consumidor quanto também para a empresa, que vai ter aí essa regulação, essa normalização em algumas situações que acontecem. A telefonia ela muda constantemente, então a Anatel ela visa também proteger o consumidor, mas também amparar as empresas.
A dúvida aqui da Ana Rocha, Antônia, do bairro do Guanabara, ela gostaria de saber se essa data de reajuste também sofrerá mudanças. Pelo que ela leu, a operadora poderá definir a data base do plano no contrato? Perfeito. Antigamente o contrato era feito conforme o aniversário. Então, se eu fechei o meu plano em janeiro, eu vou ter reajuste em janeiro de 2026. Agora não, agora tem que ter uma data base. Porém, é importante observar que na hora de aderir o contrato, é bom o consumidor ler, a gente sabe que é muito difícil o consumidor ler aqueles contratos, mas é bom porque a empresa tem que colocar lá qual é a data base. O problema para o consumidor é que ele vai fechar um contrato agora e de repente a data base da empresa é daqui a 3 meses. Aí ele já vai ter um reajuste daqui a 3 meses e isso é permitido conforme a Anatel. Há discussões, mas conforme que a gente tem agora, por enquanto pela Anatel é permitido. Então, recebemos hoje aqui o advogado especialista em direito do consumidor, Antônio Gama, tirando as suas dúvidas e ajudando, né, Antônio? É importante que você, uma vez que tenha dificuldades, procure alguém para te auxiliar e aí tenha os seus direitos, então, preservados. Sempre às ordens, muito obrigado. Até a próxima, a gente espera em outras oportunidades por aqui.